Fala galera, meu nome é Rafael Silva, eu sou doutor em letras pelo UFMG e hoje vou compartilhar com vocês algumas ideias gerais sobre essa pergunta que vai orientar as minhas reflexões. Existe vida tout court, mas também existe vida acadêmica depois da pós-graduação? E a resposta primeira a essa pergunta é talvez. Talvez exista. Ou seja, depende. Depende de várias questões. Para começo de conversa, a vida na pós-graduação ela tem uma série de particularidades. Para começo de conversa, tem o problema da bolsa, da pessoa que não consegue bolsa e trabalha, né, depende de uma outra fonte de renda, que já coloca uma série de questões iniciais, de direcionamentos para essa questão posterior. Por que eu digo isso? Porque depois que uma pessoa termina o seu mestrado, mas em geral o seu doutorado, ela é confrontada com uma espécie de limbo, que é o momento em que ela tem um diploma de pós-graduação e pode começar a participar de concursos para ocupar uma vaga na docência no ensino superior, mas há um período entre a conquista do título e o início da carreira docente propriamente dita. E esse período ele pode ser mais ou menos longo, a depender do caso, mas, por exemplo, eu terminei meu doutorado há cerca de um ano e desde então tenho feito concursos, né? Fui aprovado em alguns deles, mas não fui convocado a assumir o cargo em nenhum ainda. Então, há um ano eu estou sem uma fonte de renda mais estável. Faço alguns trabalhos com francês, ensino de francês, eventuais trabalhos de revisão do português, tradução, eventualmente alguma coisa, mas há um ano sem receber algo parecido com um salário. Isso é muito grave. É por isso que eu disse que é importante que um estudante de pós-graduação saiba, né, do que vai acontecer no seu futuro, porque em termos de uma organização financeira anterior, isso é fundamental. Então, é preciso que, mesmo com todas as dificuldades que a gente reconhece, dificuldades financeiras, dificuldades de acesso a materiais, eventualmente de compra de livros caros, estrangeiros, participação em congressos frequentemente também caros, com toda a logística de viagem, de deslocamento, hospedagem, ele faça um planejamento de poupança. Por quê? Porque esse período, que eu chamei de um limbo, entre o fim da pós-graduação e o início da carreira docente, ele costuma ser muito dispendioso. Não porque, enfim, a pessoa tenha gastos fixos que vão aumentar nesse momento, de forma alguma, não. A tendência é que a gente, inclusive, se recolha para tentar gastar menos, mas é porque as participações em concurso tendem a ser muito caras. Por que isso? Porque é muito raro que a gente consiga fazer concursos na nossa própria região de imediato. Isso por vários motivos. Primeiro, a especialização das áreas hoje em dia na universidade, mas de forma mais ampla do que isso, porque, em geral, programas que tenham uma pós-graduação hoje tendem a ser grandes centros. Então, universidades federais localizadas nas capitais, outras universidades que são institutos grandes em cidades de grande porte, mas cujos postos de trabalho tendem a ser muito cobiçados e, por isso, frequentemente disputados por professores que já desempenham a carreira docente. Isso quer dizer que, nesses grandes centros, onde nós nos formamos, mestres, doutores, a competição por vagas nesse tipo de instituição é muito acirrada e muito alta. O que dificulta que recém-mestres, recém-doutores consigam ocupar
uma vaga numa dessas instituições, consigam competir nesse tipo de concurso. Consequência sendo, portanto, que o mais comum é que nós façamos concursos fora desses grandes centros, em regiões, digamos, de menor competição. Por exemplo, desde que eu terminei meu doutorado, eu fiz um processo seletivo para Juiz de Fora, para a vaga de Grego Antigo e Teoria da Literatura. Depois eu fiz um para professor substituto da Faculdade de Letras da UFMG, para a cadeira de Literatura Brasileira. Depois um para a UESC, Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus, para a cadeira de Literatura. Depois um para a Universidade Federal do Ceará, para a cadeira de Teoria da Literatura. Depois um para a cadeira de Literatura da Universidade Estadual do Ceará. E mais recentemente um para a cadeira de Letras Clássicas da Universidade Federal da Paraíba. Então vejam, eu sou de Belo Horizonte, ainda moro aqui. Eu tenho, inclusive, essa facilidade de morar na casa da minha mãe, o que diminui muito os meus gastos. Não é todo mundo que tem essa facilidade. Mas a cada viagem dessas que eu preciso fazer, seja para uma cidade relativamente próxima, como foi Juiz de Fora, seja para uma muito mais distante, como Fortaleza, em Ceará, no Ceará, os gastos são muito altos. Eles chegam aí a algo como 4 mil, 5 mil reais, incluindo o total da participação no concurso, que envolve inscrição no concurso, impressão de material, as viagens, então deslocamento, passagens de ônibus ou de avião, hospedagem em Airbnb, hotéis, pousadas, alimentação fora de casa, deslocamento na cidade e outros custos que aparecem. Então, essa organização financeira prévia do pós-graduando é fundamental, porque esse momento de limbo, ele pode durar menos tempo, mas pode durar muito tempo. Em minhas experiências de concurso, eu conheci pessoas que já se formaram, que já concluíram o doutorado há 3, 4, 5, 10, 12 anos e têm feito concurso desde então. Às vezes assumindo como professor substituto em concursos menores, menos concorridos, mas às vezes batalhando mesmo com esses vários concursos sem ter o sucesso almejado, porque a gente sabe, nos últimos talvez 6 ou 7 anos, o número de concursos diminuiu muito, não há uma expansão no número de postos de trabalho na docência superior, e os concursos são feitos apenas para reocupar vagas de professores ou que aposentaram ou que faleceram. Então, esse tipo de planejamento é fundamental. Muito raro que se ouça falar desse problema. As bancas frequentemente são longas e isso acarreta uma série de gastos suplementares para os candidatos. Então, por exemplo, num dos concursos que eu fiz lá em Ilhéus, para a UESC, a primeira etapa aconteceu, digamos, no mês de agosto, algo assim, né? Mais precisamente, aconteceu em junho, a primeira etapa, mas a segunda etapa, ou seja, a prova escrita aconteceu no primeiro momento. O resultado saiu daí a um mês, e depois de uma semana, a prova didática. Então vejam, o que se faz nesse período de espera? Uma espera que às vezes nem é exatamente programada, não é prevista. Tem gente que volta para a cidade de origem, tem gente que fica, e é difícil fazer o equilíbrio do que é mais caro. Tá? Enfim, nesse caso de um mês de espera, sem dúvida, ter ficado foi mais caro. Mas há, digamos, circunstâncias em que esse cálculo é mais complexo. Em todo caso, é muito caro. Participar de concursos é muito caro e é preciso ter cuidado com isso. Mas há algo mais. Há algo mais que a gente tem que ter em mente enquanto estudante de pós-graduação. Cada concurso tem um barema próprio. Cada concurso se dá numa instituição específica. E essas particularidades
são, de modo geral, imprevisíveis enquanto nós somos pós-graduandos. A gente se guia por uma espécie de ideal que é tentar publicar nossos trabalhos por escrito, tentar participar de eventos, tentar publicar traduções, estudos, né, em formato de livro, capítulos de livro, eventualmente livros autorais, sejam eles de estudos acadêmicos, sejam eles literários, mas movimentar, por assim dizer, a nossa vida intelectual tanto quanto possível, sempre conseguindo os certificados para alimentar lá o Lattes. Então nós nos tornamos, cada um de nós, uma espécie de homoláticos, né? A gente vive para o Lattes. Infelizmente, a lógica do sistema tem alguns pontos positivos nisso. Eu acho que, de fato, ter que escrever com uma certa frequência nos treina para a competência de escrita. Ter que apresentar trabalhos oralmente nos treina para a capacidade de expressão oral. Se possível, ter que ofertar disciplinas de graduação, eventuais minicursos, cursos de extensão, nos treina para certas competências de expressão na docência, certas competências de expressão em outras ordens, e tudo isso, a meu ver, é positivo. O problema é que, frequentemente, a gente acaba tendo que se voltar mais para questões de forma do que de conteúdo, porque, no final das contas, o que rege a pontuação no barema de um concurso são os comprovantes muito mais do que a qualidade daqueles materiais publicados. Então, essa é uma das facetas bem ruins dessa estrutura com a qual nós temos que trabalhar hoje em dia. Mas uma vez que nós temos que trabalhar com ela, tentemos extrair o melhor possível. E o que eu aconselho a todo mundo que está numa pós-graduação e que tem o desejo de seguir a carreira acadêmica é: pense numa instituição onde você teria interesse em trabalhar, vá até editais anteriores e dê uma olhada no barema adotado, em geral, nessa instituição. Eu digo isso por quê? Porque a forma como a avaliação de cada barema se dá é muito única. Depende de instituição para instituição, e os resultados a que se chega com certas estratégias de publicação, vale mais a pena publicar 3 artigos numa revista A1 ao longo da nossa formação, ou 10 artigos em várias revistas A1, A3, A4, B1, B3, B4, enfim. Depende. Depende, de fato, do barema adotado. E para vocês terem uma noção, eu já participei de concurso em que, com o meu Lattes, como ele se encontra hoje, ele foi avaliado em 9 de 10. Foi mais ou menos o caso lá em Juiz de Fora. Mas ele já chegou a valer 8.6, 8.5 na UESC, lá em Ilhéus. Na Federal do Ceará, ele valia algo como 7, 7,5. Por quê? A depender dos critérios adotados, você tem um teto de pontuação em certos critérios, digamos, publicação, e a partir de certo ponto, o fato de você ter mais publicações não conta rigorosamente nada. Mas você tem outras áreas, como, por exemplo, o desempenho de cargos na docência superior, participação em bancas, como orientador ou como professor convidado para participar da banca, desempenho de cargos administrativos, pontuam muito. E aí, alguém que saiu da pós-graduação recentemente, com muita dificuldade, vai conseguir pontuar bem nesses outros quesitos que, de modo geral, já exigem ter uma entrada anterior numa universidade de ensino superior. Com isso, eu quero dizer o seguinte: vejam esses baremas e não tomem nenhum deles como escrito na pedra, porque eles podem variar, inclusive, entre um concurso e outro, no âmbito de uma mesma instituição, de um mesmo curso, para uma mesma disciplina. Mas tenham esse horizonte do que é cobrado, do que é avaliado. Se possível, comparem diferentes baremas para tentar entender um pouco o que é o sistema de avaliação dos títulos, das publicações, dos trabalhos, para que vocês saibam o que decidir, como decidir, qual é a melhor forma
de publicar um texto, se é sair como artigo, se é sair como capítulo de livro, se é sair nos anais de um congresso, se é depois de publicá-lo nos anais, reaproveitá-lo, expandi-lo e publicá-lo num artigo. As possibilidades são várias, mas a gente tem que estar atento a elas para justamente fazer a melhor opção. E tem ainda a questão da instituição para a qual a gente vai eventualmente prestar um concurso, porque as especificidades dessa instituição frequentemente vão ditar as nossas chances de ter sucesso ou não nesse concurso. Então é preciso estudar um pouco as circunstâncias locais e, mais do que as circunstâncias locais, a composição da banca. Isso, às vezes, depende, porque para a banca ser anunciada a gente já tem que ter a lista de inscritos, então não tem muito como ter um controle prévio, porque, dadas os possíveis interesses conflitantes, alguns professores não podem participar de bancas se eles tiverem, por exemplo, ex-orientandos pleiteando a vaga. Então, uma vez publicada a lista dos inscritos, dos candidatos, e na sequência a lista definitiva da banca, que vai participar do concurso, é preciso fazer uma avaliação dos membros dessa banca. Isso em vários níveis. Porque, a depender de certas incompatibilidades, nem vale a pena ir fazer um concurso se houver ali algum tipo de incompatibilidade de base. Pode ser uma incompatibilidade teórica, mas a gente sabe que na carreira acadêmica é muito frequente haver disputas pessoais entre sujeitos. E quando for o caso, é melhor evitar passar pela situação de se ver avaliado por alguém que, por algum motivo, pode ter interesse em que você não entre, pode ter interesse em que outra pessoa entre e deixe o seu juízo ser atrapalhado por isso. Eu digo que é bom a gente fazer essa avaliação prévia, embora, idealmente, a gente saiba que o processo deveria ser objetivo, neutro, deveria pouco importar a composição da banca, uma vez que a mera capacidade de demonstrar ali os conhecimentos exigidos na prova escrita, as competências na prova didática, as propostas do plano de trabalho e, enfim, não é todo concurso que exige plano de trabalho, mas quando for o caso, as propostas do plano de trabalho e, por fim, os títulos, a princípio deveriam ser avaliáveis de uma perspectiva puramente objetiva em termos do desempenho do candidato. Mas, como eu disse, esse mundo ideal ele está muito longe da realidade e o mais comum é, de fato, que haja certos interesses em jogo, se não diretamente, porque isso é ilegal, inclusive, num nível criminal, indiretamente. E esse indiretamente pode envolver o quê? Certas afinidades teóricas, certas visões sobre a área ou sobre tópicos específicos dentro da área, e o estudar a banca, então, ir ao Lattes dos membros da banca, ver as publicações, ler, se possível, trabalhos publicados por essas pessoas, artigos, dissertações, teses, livros, dá um norte para que nós compreendamos em que medida há compatibilidades, há afinidades entre nossos posicionamentos e aqueles que os membros da banca assumem eles próprios. Como eu disse, idealmente, não seria preciso imaginar que um candidato devesse moldar o seu discurso, seja na prova didática, seja na prova escrita, ou em qualquer outro momento, a composição da banca. Idealmente, não. Idealmente, nós estamos numa universidade que produz um conhecimento segundo o método científico, compartilhado pela nossa comunidade, e as nossas propostas se inserindo dentro das possibilidades abertas à área, a gente, a princípio, não deveria temer ser repreendido, ser censurado por um posicionamento que não é compartilhado necessariamente por um avaliador.
mas na prática a gente sabe que é o que acontece, e é por isso que o estudo dos membros da banca é um elemento importante. Eu confesso que eu, pessoalmente, tenho muita dificuldade de moldar o meu discurso, então mesmo quando eu estou ciente de que uma pessoa pode não gostar muito daquilo que eu proponho, eu, de modo geral, defendo essa proposta ainda assim, seja no campo dos estudos clássicos, seja no campo dos estudos literários. É como eu procedo, às vezes eu tenho que arcar com as consequências negativas disso, mas, francamente, eu prefiro continuar mantendo uma certa crença de que isso em que eu trabalho, de que isso que eu proponho é mais do que um jogo, é mais do que simplesmente um jogo com palavras, tem reflexos sobre a realidade e eu estou disposto a assinar embaixo, de modo geral, de tudo o que eu defendo numa aula, de tudo o que eu escrevo num texto, mesmo esses de concurso, onde, a princípio, a forma, né, é frequentemente muito mais visada do que o conteúdo propriamente dito. Então, esses são direcionamentos gerais que eu dou aí para aquela pergunta que nos guiava lá atrás: existe vida do curso ou vida acadêmica depois da pós-graduação? Talvez, depende, porque a depender das circunstâncias em que um pós-graduado se encontra, vai ser muito difícil manter o ritmo de publicação de artigo, de participação em evento acadêmico, de participação em concurso, e a vida acadêmica, mas às vezes a própria vida, pode se tornar muito difícil, no limite insustentável, e é por isso que é preciso ter em mente essas questões mais amplas que eu abordei hoje. Vocês veem que não havia para hoje um roteiro. Eu costumo fazer as exposições aqui do canal muito guiado por um roteiro, mas para essa primeira proposta eu queria trazer várias questões que me ocorrem de modo geral, sobre as quais eu tenho conversado com colegas em concursos ou na pós-graduação, que estão terminando os seus trabalhos de conclusão de mestrado, doutorado, e compartilhar isso com vocês, porque, infelizmente, é um tema que eu não vi ser muito abordado ao longo da minha formação em pós-graduação, seja mestrado, seja doutorado, e que é, de fato, incontornável para qualquer estudante de pós-graduação desejoso de seguir a carreira acadêmica depois, desejoso de seguir a docência no ensino superior, e todas elas muito sensíveis. Acho que, inclusive, esse é um tema um pouco tabu na universidade, porque ele traz para o centro do debate a questão material, que é frequentemente escamoteada por ser fundamentalmente elitista. Ou seja, o mecanismo de entrada numa universidade exige um nível financeiro que exclui de base muitas pessoas, mesmo pessoas com a formação necessária para participar de certos processos, não conseguem fazê-lo, seja porque trabalham, seja porque não têm mesmo as reservas necessárias para investir num concurso dessa natureza. Então, isso causa um certo desconforto mesmo, porque a ideia de uma universidade democrática, pública, livre, ela tem modalizações. Ou seja, num mundo ideal, esses processos deveriam ser capazes de custear a ida dos candidatos. A gente sabe que isso, enfim, se acontecer, vai ser daqui a muito tempo. Mas agora, as condições em que a gente se encontra é antes o contrário. É antes melhor ficar livre de certos candidatos para diminuir o número de inscritos, diminuir o trabalho da banca e tornar mais factível a realização do processo. Enfim, é uma triste realidade, mas é como as coisas têm sido conduzidas.
E eu, seguindo aqui para a conclusão dessas reflexões meio extemporâneas, gostaria apenas de chamar a atenção para o fato de que há ainda uma contradição de base entre o que é exigido, de modo geral, num concurso, em termos dos temas para a prova didática, para a prova escrita, e aquilo que é exigido de um candidato pós-graduado ao longo da sua pós-graduação como um todo. Por isso eu quero dizer o seguinte: enquanto estudiosos na área da pesquisa, de forma mais estrita, é exigido de nós fazer um trabalho de radicalização, de aprofundamento na bibliografia, às vezes num tópico muito específico dentro da nossa área de pesquisa, e tentar exaurir tudo, ou tanto quanto possível, sobre aquele determinado tópico, a fim de propor algo novo naquele ponto específico. Nos concursos, é exigido de nós um domínio de assuntos muito variados. Isso é algo que eu vou trazer aqui nas nossas próximas exposições, porque eu vou revisitar certos aspectos de alguns desses concursos que eu fiz anteriormente. Daqueles que me parecem mais ilustrativos, mais, digamos, capazes de propor certos aprendizados práticos para vocês, sejam estudantes de graduação, de pós, quem estiver assistindo e tiver curiosidade aí pela vida acadêmica. Então, os meus próximos vídeos vão ser dedicados ao processo seletivo, porque eu passei para a cadeira de Grego Antigo e Teoria da Literatura em Juiz de Fora. Eu vou comentar no seguinte sobre o que eu fiz para o UESC, para a cadeira de Literatura. Acho que posso trazer junto desse certas observações sobre o concurso que eu fiz para a cadeira de Literatura da Universidade Estadual do Ceará, a UES, e ainda um último sobre o processo seletivo para a cadeira de Letras Clássicas da Universidade Federal da Paraíba. Eu vou passar, então, nesses próximos vídeos, pelo edital, apontar algumas coisas que me parecem interessantes na leitura do edital, na preparação para as provas. Então eu vou passar pelos pontos, são 10 pontos em cada um desses editais, e depois vou compartilhar com vocês algumas das aulas que eu preparei. Eu gravei algumas dessas aulas, outras eu vou gravar só a título de ilustração. Elas foram preparadas para os concursos, mas eu não tive tempo hábil de gravá-las mesmo, gravá-las e editá-las. Mas eu estou dizendo isso por quê? Porque eu vou passar então pelos 10 pontos de 4 concursos que eu prestei no último ano, para vocês terem uma noção da amplitude de assuntos cujo domínio é exigido de um candidato à vaga na docência do ensino superior. Por exemplo, em Juiz de Fora, tinha tópicos específicos, como, por exemplo, leitura da Antígona de Sófocles, leitura do canto 6 da Ilíada, mas tópicos muito amplos, como, por exemplo, teorias da leitura intencionalista do século XIX, talvez algo como formalismo e new criticism, algo assim. Enfim, eu não estou lembrando exatamente agora, talvez estudos culturais e literatura. Tá? Enfim, então, um mesmo concurso pode exigir um domínio de temas, de metodologias muito diversas, e isso está, como eu disse agora há pouco, em contradição com uma formação especializada, que normalmente exige o domínio de uma metodologia, de um conjunto ali restrito de autores, de obras primárias, mas é nessa contradição entre uma pesquisa muito especializada e uma prática de ensino muito generalista que, em larga medida, certas exigências do trabalho na docência superior têm proposto. E é preciso que a gente tenha isso em mente, porque enquanto alunos de graduação e pós, se a gente se deixa embarcar pela ideia da especialização radical de forma muito prematura,
de forma muito ingênua, quando a gente se vê no momento de prestar um concurso dessa natureza, a dificuldade para dominar essa quantidade absurda de temas em, às vezes, 3, 4 meses, parece impossível. Então, tenham em mente que, enquanto estudantes de graduação ou pós, vai ser exigido de nós no futuro um domínio de um conjunto de textos, de conjunto de temas, de conjunto de metodologias aplicáveis à nossa área, e é importante que nós nos formemos durante a graduação e durante a pós para sermos capazes de articular esses elementos mais amplos dentro da nossa pesquisa mais específica. Nos próximos vídeos eu vou dar dicas mais específicas, mais práticas, tá? Por exemplo, eu gosto muito de preparar esses 10 pontos por escrito. Então, digamos, quando eu tenho 4 meses de preparação, eu pego os 10 pontos e falo assim, olha, eu tenho mais ou menos 1 semana e meia de preparação para cada um, daí uns 7 dias de leitura da bibliografia sobre o tema, uns 2 ou 3 dias de redação, para tentar escrever um texto mesmo, com início, meio e fim, gerando ali entre 10 e 12 páginas, porque ele pode ser muito bem usado no momento da prova escrita, né, adaptado assim, porque é preciso escrevê-lo à mão, então, com base na lembrança do texto, escrevê-lo à mão, se concentrando ali no que é o tópico mais específico, no que pode ser uma pergunta direcionando o texto, mas também é possível adaptá-lo para uma aula didática, expandindo um pouco certas passagens, trazendo leituras de trechos originais. E, enfim, essa é uma dica prática que eu dou para todo mundo. Se um concurso tem 10 tópicos, é possível que cada um deles caia. Então, me parece sempre muito estranho chegar para fazer um concurso dessa natureza tendo preparado, digamos, 7 tópicos, ou 5 tópicos, ou 9 tópicos. Porque todo aquele trabalho imenso de preparar os outros tópicos pode ser jogado pelo ralo se o tópico sorteado for aquele que você não estudou. E aí você vai fazer o quê? Você vai tentar improvisar lá na hora H? Enfim, me parece uma estratégia muito arriscada. Então é melhor dividir o tempo de que nós dispomos entre os tópicos e preparar, tão bem quanto possível, cada um deles. Uma dica prática, tá? Então vão ser dicas dessa natureza que, visitando os meus processos seletivos, alguns deles, alguns dos processos que eu vivi no último ano, que eu vou compartilhar essas dicas com vocês. E como eu disse, à medida em que eu visitar esses editais, eu vou publicando algumas das aulas para vocês terem ideia também do formato prova didática, que é um formato específico, como, aliás, o formato de prova escrita. É algo que não existe em nenhum outro lugar, tá? É o gênero prova escrita de concurso para a carreira na docência superior. Tem uma série de regras subentendidas ali, mas não é um gênero que possa ser comparado a nada. Talvez uma espécie de mini artigo, algo assim, tá? Mas bem, então essa foi a minha proposta inicial. Eu espero não desencorajar muitos de vocês com as minhas reflexões para seguir a carreira acadêmica. É uma carreira belíssima, a gente consegue unir aí nossas práticas de ensino, aquilo que nós pesquisamos, propor trabalhos na extensão e dar prosseguimento àquilo que nos motiva tanto, que é a leitura, o pensamento crítico, o trabalho em sociedade, em prol da educação, mas há uma série de dificuldades mesmo depois de ter sido aprovado no concurso. Tem todo o problema da convocação, o tempo que isso leva, a documentação posterior, a questão do salário depois, que também não tem sido das mais animadoras, mas a gente tem que lidar com essa realidade, lutar para revertê-la, para transformá-la, mas ao mesmo tempo sermos capazes de, encarando isso, dar prosseguimento ao nosso trabalho. E é isso. Então a gente tem que ter ciência de que não existe um reino encantado da pós-graduação, né, da carreira docente. Tem muitos problemas, muitas dificuldades, e com esses vídeos aqui, o que eu pretendo é basicamente oferecer algumas ajudas, alguns pontos de iluminação para quem alimenta o sonho de seguir
essa carreira. Eu espero que o vídeo de hoje já tenha sido razoavelmente informativo e prometo que os próximos vão ser mais práticos. A gente vai se voltar para questões específicas, para leitura de pontos, eu vou compartilhar um pouco das minhas experiências e é isso. Então a gente se vê por aqui, um forte abraço. Se vocês gostaram do conteúdo, compartilhem com quem tem interesse em seguir a carreira acadêmica, porque essas observações são de alguém que parte do campo de letras, mais especificamente letras clássicas, mas que se aplicam, a meu ver, às humanidades, de modo geral, e mesmo à carreira acadêmica em qualquer área, tá? Então, um forte abraço, valeu demais pela companhia aí, até a próxima, tchau, tchau!